Fala, investidores! Guilherme Geres aqui. E o objetivo de hoje, desse vídeo, é compartilhar um pouco de conhecimento com vocês em relação à certificação CEA. Certificação aí que eu consegui ser aprovado no ano de 2022. E eu vou trazer aqui para vocês basicamente 10 questões, percorrendo aí todos os módulos da certificação, tá bem? Então, vamos começar aqui. O objetivo desse vídeo é ser bem breve, trazendo todas as questões aqui que são interessantes, né, relacionadas aí a alguns módulos da certificação CEA. Então vamos lá, pessoal, a gente vai percorrer aqui 10 questões, eu tenho aqui o enunciado e depois sempre um slide com a resolução. Mas vamos lá então. Questão 1. Responsável por definir a meta da inflação e a Selic meta. Alternativas A, B, C e D. Então, quem que é responsável por definir a meta da inflação e a Selic meta? Vejam aqui as alternativas, quiserem dar uma pausa também. Mas, passando aqui para a resolução, né, quem que é responsável por definir a meta da inflação e a Selic meta? Vamos destrinchar aqui, né, opção a opção. Primeiro, Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional ele é responsável por definir justamente a meta da inflação, que atualmente é de 3,25. A SUSEP, que está ali em uma das alternativas, não é responsável por nenhuma dessas atribuições. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, é responsável por fiscalizar os emissores de plano de previdência privada aberta. Então, todas as instituições que comercializam plano de previdência aberta, é responsabilidade da SUSEP fiscalizar a sua atuação e a sua constituição. Assim como a Previc. A Previc é muito semelhante à SUSEP, ela atua aí com a finalidade de fiscalizar a atuação e a composição dos fundos de pensão, que são nada mais nada menos do que fundos que gerenciam aí, né, que realizam a gestão dos fundos de pensão, que também são denominados aí fundos fechados, né, fundos de pensão de funcionários da Petrobras, fundos de pensão de funcionários do Banco do Brasil, por exemplo. Então, o SUSEP e Previc fiscalizam aí fundos de previdência aberto e fechado e nenhum dos dois tem a atribuição de definir a meta da inflação ou a Selic meta. Copom, Comitê de Política Monetária, estabelece a Selic meta. Justamente, o principal objetivo do Copom é estabelecer a Selic meta. E CVM, fiscalizar o mercado financeiro. Então, a CVM não tem como competência ou finalidade estabelecer aí a meta da inflação ou a Selic meta. Então, a gente pode ver aqui que a alternativa correta é justamente a alternativa C. Conselho Monetário Nacional, responsável por definir a meta da inflação, e Copom, responsável por definir a Selic meta. São dois, pessoal. O investidor confere sua carteira de investimentos e identifica as seguintes rentabilidades, com uma inflação no período de 8%. Podemos afirmar sobre a sua carteira. Então, essa questão ela basicamente quer que a gente veja aqui qual que é a alternativa que a gente pode afirmar com veracidade, né, em relação à carteira do investidor, dada a inflação do período. Então, a carteira do investidor aqui, ele teve um investimento em CDI, que rendeu 8,5%, poupança 4%, e um investimento em títulos públicos federais, que rendeu 9%. Qual das alternativas aqui é a alternativa verdadeira? Então, vamos lá. A. DI, rentabilidade real positiva, poupança negativa e títulos públicos federais positiva. B. DI, rentabilidade projetada negativa, poupança positiva e títulos públicos federais negativa. C. DI com rentabilidade projetada positiva, poupança positiva e títulos públicos federais positiva. D. DI com rentabilidade nominal negativa, real positiva, poupança rentabilidade real positiva e títulos públicos federais com rentabilidade projetada negativa. Qual que é a alternativa correta aqui, pessoal? Essa questão ela basicamente quer que a gente compreenda, né, que é nos testar aí quanto ao conhecimento em relação aos tipos de rentabilidade que a gente conhece, que existem aí no mercado, que é basicamente a rentabilidade projetada, que está relacionada ao retorno histórico médio de um ativo, a rentabilidade comparável, que faz sentido, né, que se conceitua por ser uma rentabilidade em que a gente compara um benchmark, rentabilidade nominal, que a gente não desconta a inflação, e rentabilidade real, que é quando a gente desconta a inflação. Então, exemplificando, né, por exemplo, a rentabilidade projetada do ativo
é basicamente o retorno médio histórico que ele teve. Então, o retorno médio histórico de um ativo é de 12%. Rentabilidade projetada desse ativo a gente pode colocar como 12%, por exemplo. Rentabilidade projetada, também denominada de rentabilidade observada. Rentabilidade comparável, ela é em relação a um benchmark. Então, se a gente colocasse ali, por exemplo, a carteira, do cliente teve essas rentabilidades e o índice Bovespa, por exemplo, teve uma rentabilidade de 15%. A rentabilidade comparável da carteira é negativa em relação ao benchmark, essa alternativa estaria correta, porque a gente estaria comparando a rentabilidade dos ativos que fazem parte da carteira do cliente a um benchmark. E rentabilidade nominal a gente não considera inflação, né, e rentabilidade real a gente vai descontar a inflação. Então, a alternativa correta aqui na questão 2 é a alternativa A, que justamente fala que o DI, a rentabilidade real foi positiva e de fato o DI dele aqui da carteira do investidor rendeu 8,5%, ao passo que a inflação rendeu 8%. Qual que é a rentabilidade real desse investimento em DI? Um pouco menos do que 0,5%. Retomando aqui, poupança negativa, porque a poupança rendeu 4%, bem abaixo ali da inflação, e títulos públicos federais, positiva, justamente, porque os títulos públicos federais, né, os TPFs, renderam aí 9% e a inflação rendeu 8% no período. Então, basicamente, essa questão aí quer nos testar quanto ao nosso conhecimento em relação aos tipos de rentabilidade e se a gente compreende aí o tipo de a diferença, né, de rentabilidade nominal e rentabilidade real, que é quando a gente não desconta a inflação, e na real quando a gente desconta a inflação. Questão 3, pessoal. Em um cenário inflacionário, o Bacen, que é o Banco Central, irá atuar com mecanismos de política monetária com a finalidade de combater a inflação. São estes mecanismos. Então a questão que é basicamente nos testar se a gente sabe quais que são os 3 mecanismos de política monetária por parte do Bacen. Vamos lá então. Alternativa A: redução de impostos para importação. B: diminuição do depósito compulsório. C: compra de títulos públicos federais. D: aumento da taxa de redesconto bancário. Vamos à resolução então. O que que a gente tem? O Bacen, o Banco Central, ele vai ter basicamente 3 instrumentos de política monetária. São eles: Open Market, que é a compra e venda de títulos públicos federais; depósito compulsório, que é a quantidade de recursos financeiros que os bancos têm que deixar no cofre do Banco Central; e taxa de redesconto, que é justamente o quanto o Banco Central cobra para emprestar recursos às instituições financeiras. Então a primeira aqui, né, redução de impostos, ela está errada por 2 motivos. Primeiro, quando a gente fala de impostos, a gente não fala de política monetária, a gente está falando de política fiscal, e redução de impostos é uma política fiscal expansionista, justamente com a finalidade de estimular a economia. E aqui a gente está falando de política monetária. Diminuição do depósito compulsório. Então, uma diminuição do depósito compulsório, o Bacen ele vai falar para os bancos: "Bancos, agora vocês precisam deixar menos dinheiro, menos recursos alocados aqui no meu caixa. Logo, vai sobrar mais recursos financeiros para os bancos estarem emprestando para o consumidor". Isso se caracteriza como uma política monetária expansionista. C. Compra de títulos públicos federais. A compra de títulos públicos federais é caracterizada como uma política monetária expansionista, porque justamente o Bacen ele vai estar comprando título público e entregando dinheiro aos investidores. Então, isso geraria, no médio e longo prazo, um processo inflacionário ainda maior. Resposta correta, então, é a questão D, aumento da taxa de redesconto bancário. Justamente porque o Bacen ele vai estar aumentando o custo do dinheiro para empréstimo às instituições financeiras que, consequentemente, vão passar esse custo para o investidor final, fazendo com que o acesso ao dinheiro fique mais difícil e, eventualmente, a gente tenha uma queda no consumo e, consequentemente, uma queda na inflação. Questão 4, pessoal. Um investidor possui um ativo e deseja realizar uma proteção em relação ao risco de mercado. Qual seria uma alternativa válida para o investidor realizar a proteção? Percebam que aqui na questão 4 a gente já entra na temática de produtos de investimento. E a gente fala aqui nessa questão, né, em risco de mercado. O que que é risco de mercado? É risco de oscilação. Então, sempre que a gente falar em risco de mercado, a gente está falando em volatilidade. Então, basicamente nessa questão, o que que ela está nos dizendo? O investidor ele comprou uma ação
ele está com o objetivo de se proteger em relação à queda do preço desse ativo. Qual que vai ser a melhor opção? Lançar opções de compra, lançar opções de venda, opções aí que são derivativos, né, que te dão direito, se tu for o tomador da opção, a exercer a compra ou a venda do ativo, e se tu for o lançador, tu recebe um prêmio para lançar aquela opção e tu pode ser exercido tanto na compra quanto na venda. Questão C. Vender o ativo em uma operação de mercado a termo, pois existe isenção de tributação. Questão D. Comprar opções de venda do ativo. Então vamos ver aqui qual que é a resolução da questão 4. Lançar opções de compra ou de venda do ativo. Nesse caso não faz sentido, porque as opções elas vão ter duas finalidades. Tu pode lançar uma opção e receber o prêmio com a finalidade de não ser exercido, e aí ganhar o prêmio e continuar com o teu ativo, sem ter que ser obrigado a comprar ou a vender o ativo objeto. Lembrando que uma opção é um derivativo, né, uma opção de compra ou de venda relacionada a um ativo subjacente, a uma ação, por exemplo. E no momento que tu te torna lançador de uma opção, tu adquire uma obrigação, ou de comprar aquele ativo, ou de vender aquele ativo para o tomador da opção, que é justamente aquela pessoa que comprou uma opção de comprar ou uma opção de vender o ativo com um preço pré-determinado. Então, lançar opções ou comprar opções não faz sentido, porque o lançador da opção ele vai adquirir uma obrigatoriedade. Então, nesse caso, não faz sentido porque a questão está nos falando que o investidor ele justamente quer um hedge, ele quer uma proteção de carteira. Vender o ativo em uma operação de mercado a termo, pois existe isenção de tributação. Não, não faz sentido porque o investidor ele justamente comprou o ativo, ele não quer vender aquele ativo futuramente, ele quer se proteger em relação a uma eventual baixa do ativo, uma queda do ativo. E mercado a termo não possui isenção de imposto de renda. É uma operação de mercado a termo com ganhos, o investidor ele vai ser tributado aí em 15% no lucro. Então a alternativa correta é justamente a alternativa D, que é comprar opções de venda do ativo, ou seja, o investidor foi lá, comprou uma ação a R$ 15, por exemplo, e uma put, que é uma opção de venda a R$ 12. Se o ativo cair para R$ 10, ele como tomador dessa opção de venda vai ter o direito de vender o ativo a R$ 12, sendo que o ativo estará sendo negociado a R$ 10 no mercado. Ou seja, o investidor travou a sua perda, né? O investidor travou o seu loss, justamente adquirindo uma opção de vender o ativo, caso faça sentido. Dando continuidade aqui então, questão 5. Riscos envolvidos em investimentos em ações. A. Crédito, mercado e liquidez. O que é o risco de crédito? Pense no C do crédito, que também pode ser compreendido como calote. Então, sempre que a gente falar em risco de crédito, a gente está falando em risco de calote. Risco de mercado, a gente já viu que é o risco de oscilação. E risco de liquidez, que nada mais é do que a capacidade de tornar um ativo em dinheiro. B. Mercado e liquidez. C. Ações teriam risco de mercado, liquidez e risco soberano. Soberano é um conceito que a gente utiliza para o risco de crédito dos bancos centrais, dos governos. E D, ações teriam apenas risco de mercado. Vamos à resolução aqui então da questão 5. Como eu falei, pessoal, risco de mercado é risco de oscilação do ativo, né? E todos os ativos eles possuem risco de mercado, seja de renda variável, seja de renda fixa. A renda fixa ela não fica muito aparente quanto o risco de mercado, porém ela existe. Risco de crédito, como eu falei anteriormente, é justamente o risco de calote, né, dessa dívida. E olhando aqui na perspectiva do acionista, né, de quem está adquirindo uma ação, o acionista ele não é um credor de uma empresa. Ao comprar uma ação de uma empresa, tu te torna sócio dela. Então, uma ação, né, comprar ações, não faz com que o investidor incorra em risco de calote. Liquidez, que é a capacidade de tornar um ativo em dinheiro. Então, sim, ações possuem risco de liquidez, em especial em relação a alguns tipos de empresas, né? Tipos de ações de empresas, como por exemplo small caps, que são empresas de baixa capitalização, ou seja, baixo valor de mercado, e também empresas que estão fora de índices, né? Que não são empresas operadas por fundos, por exemplo, investidores institucionais. Logo, a gente tem aí no mercado ações de empresas que têm baixa liquidez. Então, tu compra o ativo, é muito difícil encontrar uma contraparte disposta a te comprar aquele ativo, né? Ou seja, tu conseguir vender aquele ativo pelo valor que tu acredita ser o correto. E soberano, que é a denominação da capacidade de o governo honrar as suas dívidas.
não está envolvido aí no risco de ações, né, porque no momento que tu compra uma ação, como eu falei, tu te torna sócio da empresa, tu não é credor da empresa, então tu não vai incorrer no risco de crédito. Vamos lá então, pessoal, questão 6. O importador adquiriu um passivo em dólares em uma data futura. Para se proteger do risco cambial, ou seja, de uma depreciação do real perante o dólar, qual seria uma alternativa viável? Vender dólares no mercado a termo, comprar dólares no mercado a termo, realizar uma operação de swap, que nada mais é do que uma troca de fluxo, em que tu fica ativo em uma ponta e passivo em outra, vender contrato futuro de dólar. Então, o que que essa questão está nos dizendo, né? Basicamente, esse importador ele vai ter que desembolsar reais para comprar dólares em uma data futura. E vamos tomar como exemplo aqui de que ele tem que desembolsar US$ 100.000. Ele tem um passivo de US$ 100.000 para daqui a 10 meses. Se a cotação do dólar for de 5 hoje para 6 daqui a 10 meses, hoje ele teria que desembolsar meio milhão de reais e daqui a 10 meses ele teria que desembolsar R$ 600.000. Como que esse investidor, né, como que esse importador, ele trava essa possível alta do dólar? Vendendo dólares, comprando dólares, realizando uma operação de swap, vendendo o contrato futuro? Então a alternativa correta vai ser justamente a alternativa B, comprando dólares no mercado a termo. E por que que essa é a alternativa correta? Porque pensem o seguinte: hoje o dólar está 5 para 1, por exemplo. O investidor sabe que vai ter que desembolsar meio milhão de reais para comprar US$ 100.000 para pagar esse passivo daqui a 10 meses. Porém, ele não sabe o quanto vai estar o custo do dólar daqui a 10 meses. Então ele faz um contrato a termo com uma taxa de 5,50, por exemplo, no qual ele vai adquirir a responsabilidade, né, ele vai adquirir aí a responsabilidade de comprar dólares a uma taxa pré-fixada de 5,50 daqui a 10 meses. Ou seja, esse contrato de compra de dólar no mercado a termo com vencimento para 10 meses, nada mais é do que uma obrigação que esse importador vai adquirir de comprar a quantidade de dólares que ele vai estipular no contrato por um câmbio, né, por uma taxa pré-fixada. Então ele sabe que daqui a 10 meses ele vai comprar a quantidade de dólar que ele precisa para pagar o passivo a uma taxa pré-fixada que ele sabe qual que é justamente o risco aqui da operação, que é 5,50. Então ele sabe que ele vai ter que desembolsar R$ 550.000 para comprar esses US$ 100.000 e justamente pagar a dívida aí que ele tem daqui a 10 meses. E por que que as outras questões não fazem sentido, né? Não faz sentido vender dólar no mercado a termo, porque é justamente o contrário, ele precisa adquirir o direito de comprar o dólar com uma taxa pré-fixada, ele precisa travar esse câmbio, né? Ele precisa travar a taxa de reais por dólar, justamente para ter essa previsibilidade. Operação de swap com ponto ativo em DI e passivo em dólar também não faz sentido, porque ele vai estar ficando passivo em dólar e ativo em uma taxa daqui do mercado brasileiro. Então ele justamente teria que indexar o capital dele à rentabilidade do dólar, se fosse essa questão, né? Se ele fosse utilizar esse swap para se proteger em relação à variação do dólar. Vender contrato futuro de dólar também não faz sentido, porque ele justamente quer proteger o passivo que ele tem em dólar daqui a 10 meses. Então ele tem que justamente comprar dólares a uma taxa pré-fixada. Se a gente tivesse um cenário em que o investidor, ou melhor, nesse caso, o especulador, desejasse lucrar em um mercado de queda do dólar, aí sim faria sentido ele vender o contrato futuro de dólar. Mas não é esse o caso. Aqui o importador ele tem por objetivo redear o seu passivo, ou seja, proteger o seu passivo em dólar, justamente comprando dólares no mercado a termo, travando aí a quantidade de reais que ele vai desembolsar para adquirir a unidade de dólares. E aqui embaixo coloquei, né, a definição e como que funciona um contrato a termo, que basicamente ele tem prazo de 16 a 999 dias úteis e tem uma tributação de 15% no lucro da operação. E a liquidação ela pode ocorrer de duas formas, né? Por decurso do prazo, ou seja, venceu o prazo do contrato, ou por concordância por ambas as partes. Questão 7, pessoal, vamos lá. Aqui a gente já entra no tópico de fundos de investimento. O investidor deseja investir em um fundo que tenha exposição a diferentes classes de ativos. Qual tipo de fundo faz mais sentido para o investidor? Então veja, o investidor ele quer se expor a diferentes classes de ativos. Ele vai adquirir cotas de um fundo de ações, de renda fixa, de dívida externa ou de um fundo multimercado. Aqui a própria denominação dos fundos já entrega um pouco, né?
Mas vamos à resolução então da questão 7. Esse investidor ele não faz sentido para ele, diversificar a carteira dele, né, esse investidor que busca uma diversificação comprando cotas apenas de fundos de ações, porque fundos de ações eles vão ter que alocar aí no mínimo 67% do seu patrimônio em ações. Logo percebo, 67% do patrimônio de um fundo de ações está unicamente em ações. Então não é uma diversificação em relação à classe de ativos disponíveis no mercado, que é justamente o que o investidor procura aqui nessa questão. Fundo de investimento em renda fixa tampouco faz sentido, porque esses fundos eles vão investir aí predominantemente, né, 80% em títulos do governo, que são os títulos públicos federais, ou títulos AAA, né, que nada mais é do que CDB de grande banco, por exemplo, CDBs aí de grandes bancos com baixo risco de crédito, né, ou em ativos indexados à inflação, que são os índices de preço, IPCA ou IGPM, por exemplo. Fundo de dívida externa também não faz sentido, porque os fundos de dívida externa, eles também têm que investir em no mínimo 80% do PL do fundo em títulos representativos da dívida externa brasileira emitidos no exterior. Então esses fundos eles vão basicamente comprar a dívida brasileira emitida no exterior. E a alternativa correta nesse caso é o fundo de investimento multimercado, justamente porque o fundo multimercado, ele não tem critérios para investimentos em relação a classes de ativos. Então o fundo multimercado ele vai se valer de exposição em ações, câmbio, juros, fundos imobiliários, entre outras classes de ativos. Então essa é que mais faz sentido aí para o investidor. Questão 8, pessoal. Proventos em fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para a pessoa física, se o fundo de investimento imobiliário, né, o FII, cumprir os seguintes requisitos. Então aqui a gente tem os requisitos, né, ou não, para os dividendos, né, os proventos de fundos imobiliários serem isentos de imposto de renda. Então vejam aí a questão A, B, C e D e deem uma pausa, né, deem uma analisada aí e vamos partir aqui para a resolução. A resolução da questão 8 é basicamente a seguinte: os proventos em fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física, se o fundo imobiliário cumprir três pré-requisitos. Primeiro, o investidor ele não pode possuir mais do que 5% do patrimônio líquido do fundo. A cota, ela precisa ser negociada em bolsa ou em balcão. E terceiro, o fundo ele tem que ter no mínimo 50 cotistas. Então, se o fundo for negociado, a cota do fundo imobiliário for negociada em bolsa ou balcão, o fundo tiver no mínimo 50 cotistas e o investidor não detiver mais do que 5% do patrimônio do fundo, esse investidor ele não vai incorrer em tributação em relação aos proventos que ele venha a receber por parte do fundo imobiliário. Questão 9, pessoal. Um investidor deseja saber quais tributações existem em um fundo de investimentos. Você responde a ele que existem taxas de performance apenas em fundos de investimento, performance e administração, apenas administração, ou questão de performance, administração, entrada e saída. Qual a questão aí que vocês acreditam que é a certa? Vamos passando aqui então para a resolução. Pessoal, a resolução dessa questão é a alternativa D, como a alternativa correta. Fundos de investimento podem ter taxas de performance, ADM, entrada e saída. Vamos a elas. Taxa de performance ela é cobrada em fundos ativos que buscam superar o benchmark. Então pense no FIA, que é a sigla de Fundo de Investimento em Ações. E esse fundo ele possui uma gestão ativa. Então, o fundo com gestão ativa, nesse exemplo aqui FIA, Fundo de Investimento em Ações, vai buscar superar o benchmark, podendo ser ele o índice Bovespa, por exemplo. Então, um fundo FIA de gestão ativa terá uma taxa de performance. Essa taxa de performance gira em torno ali de uns 20%. Então, o gestor bateu o benchmark, cerca de um quinto dessa rentabilidade excedente, que é denominada de alfa, vai ficar com o gestor e o resto vem para o cotista. Taxa de administração, que está relacionada às despesas do fundo, expressa ao ano, cobrada e deduzida diariamente. Gira ali em torno de 0,25% a 1,5%, 2%, a depender do fundo. Taxa de entrada e saída, em que o investidor paga ao entrar no fundo, ou seja, ao adquirir a cota, ou ao sair do fundo, solicitando-lhe o resgate. Última questão, então, pessoal. Questão 10. Investidor com perfil conservador deseja montar uma carteira para o curto prazo. É recomendável? Pensem. Investidor com perfil conservador, curto prazo. Qual a carteira que mais faz sentido? Uma carteira com ações
uma carteira com fundos imobiliários, uma carteira meio a meio, títulos públicos federais e crédito privado, ou uma alocação 80-20 entre fundo multimercado e debêntures? A resolução dessa questão é justamente a questão C, uma alocação meio a meio em títulos públicos federais e crédito privado de grandes bancos, como por exemplo CDBs. E por quê? Porque aqui a gente vai ter títulos públicos federais, que são os ativos com menor risco de mercado e com menor risco de calote da praça, né, que são os títulos do governo, e crédito privado de grandes bancos, que vão contar aí com o fundo garantidor de crédito, e tanto os títulos públicos federais quanto o crédito privado, eles vão ter recompra diária, então são ativos aí com um alto grau de liquidez. A alocação 80-20 ela não faz sentido, porque 80% tomar risco em multimercado para o investidor conservador de curto prazo não tende a dar certo. Se fosse 20% multimercado e 80% renda fixa, poderia fazer sentido. E 20% em debêntures de pequenas empresas também não faz muito sentido, porque pequenas empresas têm um alto risco de calote. Alocação em fundos imobiliários para investidores conservadores não faz sentido. E alocação em um fundo de ações, muito menos, né? Justamente porque as ações têm um alto risco de mercado, né? Ou seja, tem uma alta oscilação, uma alta volatilidade. E investidor aí com conservador com perfil de investimento de curto prazo pode vir a se decepcionar aí com uma rentabilidade negativa por parte tanto dos fundos imobiliários quanto das ações. Bom, pessoal, foi isso então. Eu acredito que consegui passar para vocês um pouco do conhecimento das questões que caem na CEA. Fico à disposição. Comentem aqui embaixo qual questão que vocês acharam a mais difícil. E é isso aí, nos vemos em breve.